CNPJ Niterói, atualmente vinculado às turmas de EP3 e EP4. E hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre prazos no processo penal, iniciada a gravação. Muito bom dia a todos. Vamos começar, então, com o conceito de prazo, né? Porque prazo nada mais é do que um lapso temporal conferido pela lei para a prática de um determinado ato processual, né? Então, prazo é um tempo que a lei estabelece para que você realize um determinado ato dentro de um processo ou até fora do processo, mas com reflexos no processo. Por exemplo, um prazo decadencial. No prazo não é dentro do processo, mas tem implicações processuais. Então, isso é um prazo. E quando você não observa o prazo, quando você deixa de cumprir determinado prazo, você acaba sendo atingido por aquilo que a gente chama no direito de preclusão temporal. Ou seja, você perde a possibilidade de realizar um ato pelo decurso do tempo, né? E aí eu peço no processo penal que vocês tenham cuidado com a resposta à acusação. Prevista lá no 396 do CPP, a resposta à acusação está para o processo penal, como a contestação está para o processo civil. É a primeira defesa processual do réu. E essa peça, observe, no processo civil, se o réu não contesta, o que acontece? Alguém sabe me dizer? O que acontece se o réu não contesta no processo civil? Causa a revelia com importação do que todos os fatos alegados na inicial serão incontroversos. Beleza. Começa o nome? Desculpa, não apareceu para mim. Marcos. É isso, Marcos. Então, se o réu não contesta... Caiu aqui minha câmera, né? Se o réu não contesta no processo civil, aplicação de revelia, quase sempre com a incidência dos seus efeitos, né, que é a presunção de veracidade da matéria fática alegada e não impugnada. No processo penal, não. O réu citado não apresenta contestação, o que acontece? Alguém sabe dizer? Citado o réu no processo penal, ele não apresenta a resposta à acusação. Quais são os resultados disso? O que isso gera no processo? Os autos serão encaminhados à Defensoria Pública para nomear um defensor público ou será nomeado um defensor dativo. Por quê? Porque o réu não pode responder um processo penal sem uma defesa técnica. Não causa... Exatamente. No processo penal, a resposta à acusação é uma peça obrigatória. Então, é impossível que um processo penal chegue em AIJ sem que tenha tido resposta à acusação. No processo civil é possível, né? Você ter uma AIJ sem ter a contestação. No processo penal isso não vai acontecer, porque a resposta à acusação é uma peça obrigatória. Então, cuidado com a preclusão temporal quando o assunto é a resposta à acusação, porque apesar do réu, mesmo que o réu perca o prazo para apresentação de resposta à acusação, isso não vai gerar a perda do direito de apresentação daquela peça, porque no processo penal a resposta à acusação é uma peça obrigatória. Isso está lá no 396A, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. E aí eu vos pergunto, e se o réu for citado por edital? Porque o Marcos trouxe para a gente o seguinte, olha, Vinícius, se o réu é citado pessoalmente, o réu é pessoalmente citado e não apresenta a resposta à acusação, beleza, encaminha o processo para a defensoria, o defensor apresenta a resposta,
396A, parágrafo 2º do CPP, até aí, tudo bem. E se o réu for citado por edital? Tem um prazo, né? Tem um prazo que preclui isso aí, né? Não sei se são 90 dias. E aí, Márcio? Prazo para quê? O réu tem 15 dias. Bom dia. Primeiro, bom dia, né? Bom o réu dia. tem, após a publicação do edital, passados 15 dias, é considerado que o réu foi citado, ainda que por edital, 15 né? dias? Sim, 15 dias. Então, primeiro você tem a publicação do edital e após esses 15 dias é considerado que o réu teve a citação por edital. Após esses 15 dias, abre o prazo de 10 dias para que ofereça a resposta à acusação. Só que o que acontece na citação por edital, no caso aí, o réu não sendo encontrado, né? Passado, então vamos lá, primeiros 15 dias houve a citação por edital. Após 15 dias houve a citação por edital. Após esse prazo, abre-se 10 dias para que se tenha a resposta à acusação. Se não acontecer a resposta à acusação nesse prazo, né, o processo será suspenso pela pena em abstrato do crime, combinado em abstrato do crime que o agente praticou. Pelo né? prazo da pena, Hudson. Isso, pela pena combinada em abstrato. Então, o cara praticou homicídio, vai ser o tempo máximo da pena combinada em abstrato ao homicídio, a depender da qualificadora que lhe seria imputada. E aí o processo fica suspenso, né, até que se passe esse novo prazo, e aí, novamente, o processo volta a correr, mas contando a prescrição. Até então, a prescrição ficaria suspensa, o que está lá no 366 do CPP. Quase isso, Hudson, quase isso. Você deu uma escorregadinha em dois pontos. Primeiro, essa questão inicial que você trouxe até aí, perfeito. Só que o processo fica suspenso não pelo período da pena em abstrato, mas pelo período da prescrição pela pena em abstrato. Tá? Então, suspende-se o processo e o prazo prescricional pelo período correspondente à prescrição. Então, por exemplo, um crime que prescreve em 20 anos, ele vai ficar tanto o processo quanto o prazo prescricional suspensos por 20 anos. Passados esses 20 anos, Hudson, o que vai acontecer mesmo que você disse? O processo volta a correr novamente. O processo? A prescrição, né, na verdade, volta a correr novamente. Porque o processo, em tese, ele fica suspenso. O juiz só pode ali trazer provas urgentes, decretar uma preventiva. Está lá, acho que no parágrafo 1º do 366, se não me engano. Perfeito, isso mesmo. O processo continua suspenso. O que volta a correr é o prazo, o que inicia, né, volta a correr, é o prazo prescricional, também pelo período lá previsto no artigo 109 do Código Penal. E aí, se você tem o nosso exemplo que eu dei, um crime que a prescrição ocorre em 20 anos, ele fica 20 anos com o processo e o prazo de prescrição suspensos. Passados esses 20 anos, o processo continua suspenso, porque o réu não apareceu. Porque se a gente for olhar o 363, eu estou com o CPP? Não, estou com o CPP. Se a gente for olhar o 363 do CPP, você vai ver... Cadê? 363. Parágrafo 4º. Comparecendo o acusado citado por edital em qualquer tempo, o processo observará o disposto no 394 seguinte. 394 fala sobre o procedimento, né? Então, o processo só volta a correr, o procedimento penal só volta a tramitar quando esse réu aparece, tá? Quando o réu comparece ao processo. Então, Hudson, escorreita a colocação com relação a esse ponto de que ficam suspensos no primeiro cômputo do prazo de prescrição o processo e o processo e o prazo prescricional. Passado esse tempo, volta a correr o prazo prescricional, mas o processo continua parado, aguardando o comparecimento do réu ou o decorrer do prazo prescricional, e aí está extinta a punibilidade pela prescrição. E aí, Hudson, eu quero dizer que a súmula 415 do STJ, ela te induziu a erro quando você disse que o processo fica suspenso pelo máximo da pena combinada.
Porque essa é a redação do 415, da súmula 415 do STJ, não é isso? Professor, eu estou falando de cabeça, então, assim, eu não lembro se é especificamente no caso dessa súmula, né? Então, assim, de cabeça aí... O que você falou é a exata redação da súmula 415 do STJ. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena combinada. Só que o próprio STJ, ao invés de mudar a redação da súmula, eles têm o entendimento de que não é pelo máximo de pena combinada, como eu já havia dito, mas pelo período prescricional relativo ao máximo da pena combinada. Então, daí a confusão feita e completamente justificada, já que já que essa é a redação da súmula. Mas essa súmula, o entendimento do STJ é de que não é exatamente assim, tá? É de que seria não pelo máximo da pena combinada, mas pelo prazo prescricional relativo ao máximo de pena combinada daquele crime. E a minha câmera realmente não está abrindo. Oi? Agora. Perfeito. E aí? Alguém... Bom dia, professor. Bom dia. Essa aula vai ficar disponível aí? Está sendo gravado, está sendo gravado. E onde eu posso pegar ela depois? Vamos Porque isso é isso. uma dúvida que eu tenho muito sobre prazo prescricional. Inclusive, eu ia esclarecer a dúvida ontem com o senhor sobre aquele caso do Leandro. Que eu comecei a fazer, mas aí depois apelação. Que eu não terminei porque eu estava com essa dúvida aí do prazo prescricional, entendeu? Aí, se o senhor puder disponibilizar essa aula... O do Leandro está prescrito, né? Não, eu fiquei na dúvida ali, porque na data ele tinha 21 anos. Essa é a minha questão. Com 21 anos, ele cai pela metade ou menos de 20? Vamos ver o que diz o dispositivo. Deixa eu lembrar. Não, o dispositivo diz menos de 20. Menos de 21. Menor de 21 é 20, né? Então, aí eu tava meio que na dúvida, que o cara tava com 21 na data, e eu achei que aquilo ali era meio que uma pegadinha e tal, aí fiquei meio que na dúvida. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era o tempo do crime menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 50. Não, e o Leandro tinha 21, entendeu? Ele tinha 21? Tem certeza na data do fato? Não, ele tinha 20. Porque 21 eu acho que ele fazia aniversário em agosto e o fato ocorreu em julho, ou ele fazia aniversário em outubro e o fato foi em agosto. Ele não tinha feito aniversário naquele ano ainda. Ele tinha 21 anos incompletos. Não, então, mas ele tinha 21. Não, incompleto, ele tinha 20. Ele não tinha feito aniversário naquele ano ainda. Então a charada ali era o prazo pela metade. Exatamente, prazo pela metade. Tá. 115. Então, essa é a minha dúvida. E ali eu falei, vou perguntar ao professor. Então, eu tenho muita dúvida sobre prazo prescricional. Aí, se o senhor puder disponibilizar essa aula, depois para me dar mais olhada, que eu fico vendo, revendo. Beleza. Aí, como é que faz para pegar ela? Eu vou buscar disponibilizar isso para vocês, tá? Eu te informo. Tá bom, obrigado. Na sua interromper aí. Nada, que isso. E aí... Professor, desculpa interromper, porque antes de pular o assunto que a gente está falando da súmula 415, né? Vamos lá. Em relativo a provas e concursos, aplica-se o entendimento literal da súmula ou o entendimento do STJ? O entendimento do STJ. Porque apesar da redação da súmula ser essa, o entendimento, a jurisprudência do STJ, e a súmula é do próprio STJ, é no sentido de que aplica o prazo prescricional, a não ser que a questão te pergunte de acordo com a redação da súmula. Mas se eles te perguntarem o entendimento... Tá ok. Se perguntarem, de acordo com o que está escrito lá na súmula, aí você vai ter que seguir o que está escrito na súmula. Mas a jurisprudência aumenta, né? A jurisprudência esclarece a súmula no sentido de que não é exatamente isso, não, mas pelo prazo de prescrição relativo àquele crime, tá? Obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Até aqui, todos comigo? Alguém quer algum esclarecimento, falar alguma coisa?
Beleza. Então, vamos... Eu falo primeiro. Tá. Vamos falar, então, da forma de contagem. O período que ele estava preso conta, professor. Oi? O período que ele estava preso conta. Conta como o quê? Como diminuição do tempo, né? Você está falando ainda do caso do Leandro, não é isso? Dele ou qualquer outro caso, né? Sim, conta. Não, o período que ele está E preso... a partir da data não do suspende fato, o prazo, não é da não. prisão, né? A partir da data do fato, exatamente. Tá bom, então. E aí você tem que ter cuidado, Denilson, com o artigo, salvo engano, 117. Vou confirmar. Se é o 117 mesmo. O 117 fala das causas que interrompem a contagem do prazo. Tá? Aí ele diz, o curso da prescrição interrompe-se, inciso 1º, pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Então, no nosso caso, se você for observar lá, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, você tem um período específico. A partir do momento que o juiz recebe a denúncia, interrompe o prazo de prescrição. A gente sabe que quando um prazo interrompe, ele volta a contar do zero, né? Então, a partir dali, você volta a contar o prazo do zero. E aí vamos às outras hipóteses de interrupção. Pela pronúncia. No caso dele, acho que era um estelionato, né? Não tem pronúncia, porque pronúncia é relativo a crimes referentes ao tribunal do júri. Pela decisão confirmatória da pronúncia, pelas mesmas razões, não se aplica ao caso. Pela publicação da sentença, pela sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Então, publicou a sentença, interrompe de novo. Então, você tem aí dois períodos, né, que você tem que contar. Primeiro, entre o fato e o recebimento. Segundo, entre o recebimento e a publicação da sentença. Tá? Não é a data da prolação da sentença, mas a data da publicação dela. Então, se levar 3 anos para o cartório publicar a sentença, amigo, interrompe só depois dos 3 anos, tá? Então, fica ligado nisso. Beleza? Professor, também tem que ter cuidado com os crimes que são imprescritíveis. Com os crimes que são imprescritíveis, é isso que você falou? Que está elencado na descrição. Ainda tem isso. As hipóteses de imprescritibilidade estabelecidas lá na prescrição, E a câmera caiu de novo, gente. Enfim, as hipóteses de imprescritibilidade estabelecidas na Constituição. Muito bem lembrado, Marcos. A câmera só tá travada, professor. Para mim aparece, a câmera parou de funcionar. Eu tô me vendo parado com o pescoço de lado, realmente. Se eu ficar como eu tô aqui na imagem, vai me dar um torcicolo absurdo. Mas vamos lá, vamos seguir. Vamos prosseguir. Eu esqueci onde eu botei meu negocinho. E aí, queridos, a gente tem a forma de contagem de prazo. Os prazos processuais, a gente vai começar por eles. A forma de contagem está prevista no 798 do Código de Processo Penal. Lá no 798 CPP, e é muito papel, ensina como se conta o prazo processual penal. E diz assim: todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, feriado, férias de domingo ou dia feriado. Beleza. Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Então, se você é intimado, Márcio, hoje, para cumprir o seu prazo, o primeiro dia do seu prazo é amanhã. Não é contado o dia do começo, mas conta-se o dia do vencimento. Então, você foi intimado, por exemplo, para resposta à acusação, prazo de 10 dias. Qual que é o primeiro dia do seu prazo? Sexta-feira, dia
Hoje é que dia? 14. Sexta-feira, dia 15/10/2021. Preciso te perguntar qual o primeiro dia do prazo. É na sexta-feira, tá? Então, e o último dia, eu vou deixar para a gente contar no finalzinho qual seria o último dia do prazo. A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão, será, porém, considerado fim do prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a ocorrer. E o parágrafo 3º é importantíssimo. O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. No processo civil, vocês devem se lembrar que o prazo é contado em dia útil. Então, você não teria esse problema no processo civil. Agora, como no processo penal o prazo conta em dia corrido, pode acontecer do último dia do seu prazo ser um sábado. Então, caindo o último dia do prazo, ou o primeiro dia, em dia não útil, prorroga até o dia útil imediato. Todo mundo comigo? Todo mundo entendeu? Ok. Beleza. Faltou algum ponto? Prazo conta em dia corrido, não interrompe sábado, domingo, feriado, dia santo. Então, vamos fazer um cálculozinho aqui? Márcio, pega a caneta e papel aí. Vamos contar junto comigo. Vinícius, Eu. Vai lá. existe pelo Código Penal o prazo material de ser o inverso, em vez de excluir o primeiro e incluir o último, vai incluir o primeiro e excluir o último? Sim, isso está no Pelo artigo CP? 10, eu vou chegar lá. Obrigado. Artigo 10? Valeu, Artigo 10 do obrigado. Código Penal, vou chegar lá. Obrigado. Nada. Vamos lá, então, gente. Vamos uma situação aqui. Vamos contar o prazo a gente aqui. Vamos supor, então, que Márcio foi intimado no dia 6 do 5, uma quinta-feira, 6/5/2021, que caiu numa quinta-feira, para apresentar resposta à acusação. Giovanni, qual que é o prazo para a resposta à acusação mesmo? O prazo para resposta à acusação está lá no 396, 10 dias. 10 dias, perfeito, artigo 396 CPP. Então, Márcio tem 10 dias para apresentar a resposta à acusação. Foi intimado no dia 6/5, quinta-feira. Qual seria o último dia do prazo para a apresentação da resposta? O último dia caiu numa sexta, vai ser numa segunda. Ah, não, numa sexta? Ih, rapaz, sexta-feira... Ele foi intimado no dia 6, quinta-feira. Dia 6. Sexta pula sábado, domingo. Não conta, né? Uhum. Não conta como assim? Sábado, domingo, feriado, conta continuamente ou exclui? Prazo dia corrido, dia corrido. Ah, dia corrido. Dia corrido. Aí você não pode esquecer o 798, parágrafo 3º, que aí ele diz o seguinte, ó: o prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. E nesse terminar, Giovanni, tanto terminar quanto começar. Então, como ele foi intimado na quinta-feira, o primeiro dia do prazo dele é a sexta. Agora, se ele fosse intimado na sexta, o primeiro dia do prazo seria o sábado. E não pode, o prazo não pode começar no sábado. Ah, que lindo, show de bola. Então, o primeiro dia do prazo seria na segunda, tá? Agora, no decorrer desse tempo, vai contar sábado e domingo. Vai contar sábado, domingo, feriado, dia santo. Vai ter disso. Que ciência. Legal. No caso aí, o último dia seria dia 17, na segunda-feira, porque cairia dia 16, domingo, aí se prorroga para o próximo dia útil. Todos acompanham o relator ou alguém abre divergência? Eu entendo isso também, professor. Eu entendo que acabaria no domingo, né, dia 16, mas aí não pode ser dia não útil, né? Aí seria dia 17 na segunda, certo? Doutora Marcele, bom dia. Bom dia. Tudo bem?
Todos acompanham, então, a Marcele e o amigo Marcos? Sim. Vamos ser raciocínio também, Vinícius. Rafael, bom dia. Então, gente, a resposta é exatamente essa. O último dia do prazo, se vocês forem contar, ele foi intimado na quinta-feira, dia 6, primeiro dia do prazo, dia 7. Então, 7 você conta normal, né? Sábado, domingo, conta dia 8, dia 9, vai embora seguindo. O último dia do prazo seria no dia 16, que cai num domingo. Prorroga, então, por força do 798, parágrafo 3º, prorroga para a segunda-feira, dia 17, o prazo para apresentação da resposta à acusação. E aí, eu pergunto novamente, vamos ver se vocês estão ligados. Ô, Márcio? Oi. Vamos lá. Você foi intimado, Márcio, pessoalmente para apresentar essa resposta à acusação aqui. Se você não apresenta, o que acontece mesmo? Você perde o direito, não é isso, de apresentar? Eu perco o direito, revelia. Perde o direito, né? Preclusão temporal, não é isso? Todo mundo concorda? Eu abro diligência. Os autos serão encaminhados à Defensoria Pública ou será nomeado o defensor dativo? A resposta à acusação é peça obrigatória no processo penal. Perfeito. Resposta à acusação, peça obrigatória no processo penal. Apesar de perder o prazo, você não perde o direito de apresentar a peça. O processo é encaminhado à Defensoria Pública para a apresentação de resposta à acusação por força do artigo 396-A, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Professor? Cuidado com isso, pois não. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Quem está falando? Desculpa. É o Lucas. Fala, Lucas, tudo bom? Uma coisa que eu observei no estágio, professor, é que mesmo quando a peça da resposta à acusação é protocolada de forma intempestiva, ela ainda é aceita pelo magistrado, por se tratar de direito indisponível, né? É isso. Para a defesa. Isso. Por mais que você perca o prazo, como ela é uma peça obrigatória, em algum momento ela tem que ser apresentada, não importa se ela está intempestiva. Entendeu? Por mais que tenha decorrido o prazo... Para a defensoria, o prazo é em dobro, né? Defensoria Pública, prazo em dobro. Prazo em dobro. E aí eu pergunto aos senhores. Excelente, Denilson. No processo penal, o Ministério Público tem prazo em dobro? Negativo. Não. Eu acho que não tem, não. Por que a Defensoria tem e o Ministério Público não tem? Já que pelo Código de Processo Civil, né? O trio Ternura, como já diria um grande professor conhecido, trio Ternura, Ministério Público, Defensoria Pública e Fazenda Pública possuem prazo em dobro. Por que no processo penal essa regra não é a mesma? Porque não pode prejudicar, eu acho. Não, porque é uma forma de trazer isonomia à paridade de armas, né? Porque ali a acusação tem toda a mão do Estado do lado dela, enquanto que a Defensoria Pública, naturalmente, pega a pior parte, né? Porque você não tem, pelo menos assim, isso é motivo de muitas críticas, né? Pela doutrina da defesa participando a todo momento da instrução processual ou da fase de inquérito para coletar provas e tudo mais, né? Isso não é a realidade, principalmente na Defensoria Pública, em que você não traz um assistente técnico para acompanhar o andamento do inquérito e tudo mais, só dinheiro. Então, assim, de fato, é uma violação à paridade de armas quando eu dou um prazo em dobro para o Ministério Público também, né? Porque, primeiro, que acusar é muito mais fácil que defender, e segundo, os meios que o Ministério Público possui, o arcabouço estatal, é muito maior do que a própria Defensoria Pública, embora seja também um órgão do Estado. Perfeito. Paridade de armas, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil no âmbito do processo penal e princípio favor rei, não é isso? As normas processuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao réu.
e daí você aplica o CPC tão somente para benefício do acusado, em homenagem à questão da paridade de armas, como disse o Hudson, e ao princípio favor rei. Perfeito. Obrigado, Denilson, pela pergunta. Vamos. E aí, o Giovanni perguntou, antecipando um ponto que a gente ia chegar, mas a gente chega agora, e eu agradeço também a pergunta do Giovanni, com relação ao prazo penal. Porque o prazo penal é contado de forma diferente do prazo processual, e eu pergunto, alguém pode ler, por favor, o artigo 10 do Código Penal? Artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então, lê de novo, por favor, ô Márcio, desculpa. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Beleza. Então, o que ele está querendo te dizer é o seguinte. Hudson, decadência é questão de direito penal ou de direito processual penal? Professor, tanto a prescrição como a decadência são normas processuais de natureza mista ou híbrida. Então, elas possuem preponderantemente uma natureza penal. Então, quando o réu é preso, quer dizer, o suspeito, né, é preso no inquérito policial, por exemplo, o prazo que se aplica é de direito material, embora tenha correntes minoritárias, uma defendida por Mirabedes, que seria, no entendimento dele, eminentemente processual o prazo, e para Renato Brasileiro o prazo seria processual, embora devesse se aplicar a regra do prazo material. Prevalece a corrente defendida até por Nestor Távora, que seria que, no processo, o prazo tanto decadencial como prescricional seria prazo de natureza material. Então, deveria se aplicar o artigo 10 do Código Penal e não o artigo 780... Eu esqueci, não, 93? 798. Deu branco agora. 798. Isso. Que bonitinha a resposta, gostei. É isso. Eu prefiro dizer, Hudson, que o prazo de tanto a prescrição quanto a decadência é um prazo material com reflexos penais. Porque se você parar para observar o artigo 107 do Código Penal, ele não te deixa dúvidas de que a prescrição e a decadência extinguem a punibilidade. Ou seja, o Estado perde o direito de punir aquele agente. O Estado perde o direito de punir. E direito de punir é imediatamente, completamente vinculado ao direito material. É a condenação. É levar a efeito a norma penal e não a norma processual. Então, entendo eu ser um prazo penal, mas com reflexo, um prazo material, mas com reflexos processuais, já que obsta o início da persecução criminal. Mas a sua resposta está correta. E aí eu te pergunto, galera, não pergunto, vamos construir junto aqui. Se é um prazo penal, um prazo material, eu conto, como você disse, de acordo com o artigo 10 do Código Penal. Então, inclui-se no cômputo do prazo o dia do começo. E os prazos são contados, dos prazos, né, são contados os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então, vamos supor um crime de injúria. Um crime de injúria. Denilson foi vítima de crime de injúria. E aí, prazo decadencial, 6 meses. Beleza, até aí todo mundo sabe disso. Ótimo. Denilson tomou conhecimento hoje,
da prática lá do crime contra a honra dele. Qual é o último dia, prazo de 6 meses, último dia do prazo decadencial? Bom, na verdade, esse prazo, né, vai tomar esse prazo de 6 meses vai passar a contar a partir do momento que ele descobriu, né? Isso, porque até então seria cabível. Isso, o fato foi direto. Agora, o último dia, pensar Você xingou o Denilson, Hudson, na frente dele, aqui mesmo, você não queria nem saber. 13 de abril de 2022. Oi? 13 de abril de 2022, Não, se ele foi. Tomou ciência hoje do fato, dia 14, né? Eu vou incluir o primeiro e excluir o último. Então não vai terminar no dia 14 do mês subsequente ao semestre. Vai ser num dia anterior, que eu vou excluir o último. Vai ser no dia 13, data final. São 6 meses a partir da denúncia, da ciência, do fato. Isso. De quem notificou, quem fez lá a notícia crimes. Então foi um crime de injúria contra a honra. Então, no dia 14 de outubro, ele tomou ciência. Ele tem um prazo decadencial de 6 meses. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 6 meses passados. Dia 14 até 14 de abril de 2022, estaria contando o último. Então, eu vou excluir o último dia, que é o dia 14. Então, vai ser dia 13 o último dia. Todo mundo concorda? Alguém não concorda? Depende de quando vai ser o dia 13. O colega respondeu muito convicto, vou acompanhar ele. Giovanni falando, dia 13 Hudson, cai no você é o sábado, filósofo, Hudson. Você é o aluno filósofo, responde a teoria. No domingo, né, Giovanni? Não conta não, é corrido, sábado, domingo, feriado, tem tudo incluso. São 6 meses de prazo decadencial. A notícia crime. Você tomou ciência da notícia crime. Quem cometeu? A dúvida também é essa. Vamos supor, caiu num sábado, num domingo. Logicamente, você vai dar entrada no plantão? Como é que é? Não entendi. Não, vamos supor que não tem como você... O prazo... Denilson, o professor falou que no final do prazo não vai contar sábado e domingo, vai ser o primeiro dia útil. Só no meado do percurso que não conta. Porque não vai ter ninguém lá para te atender, pô. Mas o professor já explicou aí, Denilson. O início do prazo, né? Você exclui sábado e domingo. No meado do percurso todo, conta sábado e domingo. Chegou ao final do prazo, se cair no sábado, vai ser na segunda-feira, que você vai computar o sábado e domingo. Então, não vai computar sábado e domingo. Ele explicou isso aí já, o garotão inteligente. Não, eu sei, isso que eu tô falando. Então, não é dia 13, caiu no sábado, então. Não vai ser sábado. Você vai dar na entrada na segunda, pô. Claro que você não vai perder o prazo, né? É isso. É isso. Beleza? Todo mundo entendeu? Responderam essa pergunta? Vocês me ouvem? Giovanni é o rei da matemática, professor. O Giovanni? Sou nada. O Giovanni é bom pra caramba. Fala bonito, chega na prova, erra uma peça. Que triste, cara. Errou a peça? Errei, cara. No caso de prazo, não tem como você... Poxa, não, foi agora na prova de processo penal, prática 3, né? Infelizmente, eu sepultei um tio no sábado. Quando foi na segunda, foi a prova. E estava obrigado, mas estava muito difícil, morreu de Covid. Aí, a prova, muito em cima. Aí o caso lá em tela trazia que um cara não aceitava a separação, foi até a casa da sogra e puxou uma arma para tentar matar a própria ex e a sogra. Só que a ex pega uma panela de pressão, arrebenta na cabeça do ex. Ela já vivia a lei, os constrangimentos da Lei Maria da Penha já, né, no relacionamento dela. Ela causa um trauma na cabeça do cara, ele bate com a cabeça no chão e ele vem a óbito. Aí, nesse tempo, o Ministério Público pugnou, né? Demandando, né, em face dela. O juiz apreendeu preventivamente, depois concedeu a liberdade provisória. Poxa, então não há de se falar mais em resposta à acusação. Aí foi uma matéria que eu não estava na aula, memoriais. A peça era memorial. E eu, vou fazer o que aqui? Eu só tenho aqui resposta à acusação, liberdade provisória. Não tem mais nada que fazer, não passou na minha cabeça que ali realmente ela já tinha passado já pelo prazo do juiz, já decidiu o que ia fazer com ela, então não é mais resposta à acusação. Aí eu errei a peça.
Joe, depois da instrução e julgamento vem o memoriar, Joe. A questão vinha falando, e aí, Jota? A questão, você vinha falando em AJ, vem falando que o juiz já tinha concedido a liberdade provisória. Correto? Já tinha concedido a liberdade provisória, mesmo assim o Ministério Público decidiu, né, em trazê-la à presença, né, depois do juiz. Ele recorreu. Como é que é? O Ministério Público fez o quê? O Ministério Público tinha citado para que ela apresentasse novamente diante do juiz e diante dele mesmo, o Ministério Público. Em audiência. Já tinha tido audiência. Já tinha tido. Melhor, alegações finais. Não, era memoriais. Isso, a peça era memoriais. Alegações finais também chamado como alegações finais para memoriais, alegações É tribunal finais. do júri, né? Aí eu não sei como é que funciona. É a mesma peça. Então, só muda a forma como você chama. Em regra, ele é oral, né, professor? Mas de regra é oral. Mas quase sempre eles pedem escrito, né? A regra é uma exceção. Aí, Vinícius, minha nota 8, 9, 10, estou assim bonito. Como é que a penal que é mais... É que eu exerço, é que eu estagio, é que eu trabalho com meu sócio aí, o advogado. E a gente está dentro do campo, é a minha vida, eu amo penal, e eu entro numa dessa por um 4. É muito triste. A matéria mais difícil que tem é penal, Joe. Tem que ter atenção. É que eu amo. Cuida de vidas. O Denilson falou a verdade. O direito penal, quanto mais você estuda, mais você tem que ter o pé no chão e saber que você é um mero mortal. E você só aprende isso quando você... São milhares de recursos, milhares de peças. Não é igual o constitucional, outra matéria aí. Vai lá, é meia dúzia de peças, repeteco, não. Direito penal é um montão de peças. Cada caso é um caso. Cada um entende de uma forma. Na realidade, Denilson, eu acho que o direito penal ele tem muitos detalhes. Então, você tem que ter muito cuidado para não escorregar. Né? Um detalhe muda completamente a situação. Então... Professor, essa peça que o colega está falando, não sei se o professor dele foi o André, né? Mas não sei se é a mesma peça que passou para minha turma à época, que foi uma peça da OAB, acho que até do início do ano, que era alegações finais também. Só que a peça, de fato, né, teve a pronúncia e tal, o juiz pronunciou. Eu mesmo, quando eu li, eu pensei o seguinte, né? Falei, de 2-1, ou isso aqui é alegações finais, ou isso aqui é o recurso em sentido estrito, né? Que cabe da pronúncia, da decisão de pronúncia, cabe recurso em sentido estrito, e da absolvição sumária ou da impronúncia, salvo engano, cabe apelação. Então eu falei assim, de 2-1. Mas assim, às vezes a prova é um pouco sacana, porque você às vezes saber muito pode te atrapalhar. E nem nesse caso especificamente, né? Você poderia pensar sim pelas alegações finais, mas aí você também poderia pensar, isso aqui o juiz pronunciou. Eu, como advogado, ia pensar o quê? Eu poderia pensar em, dependendo do caso, né, em interpor um recurso. Né? Então, também caberia ali. Mas, no caso lá, a peça e a OAB entendeu que seriam alegações finais. Não sei se é o mesmo caso, né, que me foi dado o semestre passado. Perfeito. Se o juiz já tinha concedido a liberdade provisória, já tinha passado a resposta de acusação. Não podia ser a resposta de acusação mesmo. Foi aí que eu dormi. Por quê? Não, porque a provisória, Joe, ele pode dar de ouvir. Pode dar a qualquer momento. Qualquer momento. Antes da denúncia, depois da denúncia, recebendo denúncia. O caso concreto pode dar o quê? Falando que lá houve a audiência de instrução e julgamento, Joe. Eu acredito que seja isso. Tá falando isso, Joe. O aí caso você devia entender dizendo que era que houve memorial. Porque a liberdade provisória o juiz pode dar a qualquer momento. Independente de resposta de acusação? Independente de resposta de acusação. Se ele entender que não há mais razões para prosseguir com aquela prisão. O caso lá devia falar, Joe, que teve audiência já teve de julgamento, Joe. Agora eu não lembro. Após a instrução, enfim, alguma coisa vinha assim. Entendeu? Te indicando que já teve audiência. Tá? Claro. Beleza. E aí, eu quero comentar com vocês os principais prazos do processo penal. A gente começa por aquele, né? Aquele que vocês adoram, o mais lindo de todos, o sofrimento de vocês, que é o prazo da queixa-crime. Né? Não tem alguém com a mão erguida. Desculpa, quem quer falar comigo? Uma pessoa com a mão levantada, quem é? Sou eu, professor.
Na verdade, eu discordo aí do posicionamento do caro Parro Giovanni em questão aí do prazo, da contagem do prazo aí, né? Se são 6 meses, no caso, se ele tomou ciência hoje, não seria 13 de abril, e sim 14 de abril. Porque o artigo 10, ele não fala em excluir o último dia, ele fala em incluir o primeiro e contar-se dias, meses e anos. Só que quando você conta, Marcos, se você contar no dia 14, já está prescrito. Tá, melhor, já houve a decadência, né? Que o exemplo que a gente deu foi de queixa-crime. No dia 14 já teria havido a decadência, sem entendimento do STJ, tá? De que o prazo seria, você conta os 6 meses e ele encerra no dia anterior, tá? Então, realmente seria dia 13. Eu vi um caso sobre prescrição que o advogado, ele tentou contra as exatas, contra a matemática, né? E estava errada a conta dele. O juiz abriu uma reclamação na OAB contra ele, e a OAB foi ouvir o advogado. Aí o cara, mas, cara, se você quer tentar contra a matemática, esse cálculo aqui está errado, cara. Aí sabe o que o advogado falou? Tentei, meu irmão, tentei. Tentar contar as exatas no caso de prescrição não dá, né? Não dá. Eu acho que eu não vi esse caso que você está me trazendo, mas eu acho que... Como é que eu vou falar o que eu quero falar de uma forma educada? Ultimamente, tem se visto muitos magistrados interferindo de uma forma um pouco invasiva ou desarrazoada, agressiva na advocacia. Eu não sei se essa seria a razão de um magistrado oficial Ordem dos Advogados do Brasil. Porque a gente vê cada situação pior envolvendo juízes, né? E se tudo isso for levado ao CNJ, não vai sobrar pedra sobre pedra, né? Então, é isso. Eu acho que existe uma interferência desarrazoada. Mas ela existe e cabe à OAB analisar e tomar as devidas providências. Vai ter eleição agora, né? Vai que... Enfim. Só fortalecendo para o amigo que ficou com dúvida aí quanto ao prazo, é porque a regra já diz pelo CPP, exclui o primeiro dia e conta o último. E pelo CP, você inclui o primeiro dia e exclui o último. Então eu peguei por essa regra aí, né? Que você exclui o último dia, que é o artigo 10, o prazo material. O que a questão, o Giovanni, que ele levantou, é que o artigo 10 não fala em excluir o último. Ele fala em incluir o primeiro, mas não fala em exclusão do último. Mas o entendimento do STJ é no sentido que você trouxe. Tá? Então, a gente tem o prazo de 6 meses, lá do artigo 38, para queixa-crime. Resposta à acusação, 10 dias, com fundamentação no artigo 396 do CPP. Lá na lei de drogas, o prazo que não é resposta à acusação, o nome é defesa prévia, também é de 10 dias, mas a fundamentação é diferente. Artigo 55 da Lei 11.343 de 2006. Professor, oi. Você está tocando no assunto da defesa prévia, eu até vou te tirar uma dúvida, né? Até para saber, vai que você já passou por isso, uma coisa assim, já viu um caso desse. Na defesa prévia, digamos que você pegou lá o caso de drogas e tal, e aí você apresentou a defesa prévia. Posteriormente à apresentação da defesa prévia, né, digamos que o juiz não achou convincente ali, né? E aí ele recebe, no caso, a denúncia. A pergunta após o recebimento, cabe novamente resposta à acusação ou a defesa prévia ela pode substituir a resposta à acusação? Porque ela acontece no momento distinto, né?
Então, assim, eu queria saber, caso você tenha vivido isso, né? Como é que funciona, como é que foi e tal. A defesa prévia substitui a resposta da acusação. Se você for ler, eu vou abrir aqui para a gente ler junto. A lei de drogas, ela fala isso. Ela te diz como é o procedimento, né? Porque o professor Renato Brasileiro, no livro dele de legislação penal especial, ele ensina que substitui, né? E aí eu fiquei curioso para saber se na prática era assim ou se, entendeu? Fiquei curioso, porque ele diz que tem duas correntes, tem uma que vai dizer que não, e ele entende que substitui. E aí eu fiquei com essa curiosidade. Eu entendo que a lei não deixa muitas dúvidas, né? Porque olha só, olha o que ela diz. Oferecida a denúncia, artigo 55 da Lei 11.343, de 2006. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Beleza. Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos, justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até no máximo 5, arrolar as testemunhas. Se você pegar esse parágrafo primeiro aqui e comparar com o 396, é a mesma coisa. Primeira coisa que está te dizendo aqui é isso. Eu entendo que só mudou o nome. Ela só traz um nome diferente, porque é a mesma coisa. Na prática, é a mesma coisa. E aí, olha o que diz o parágrafo 2º. As exceções serão processadas em apartado. Beleza. Parágrafo 3º. Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecer em 10 dias. Mesma coisa do Código de Processo Penal. Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 dias. Tudo bem. Se entender imprescindível, o juiz, no prazo máximo de 10 dias, determinará a prestação do preço e realização de diligências e exames periciais. Beleza. Artigo 56. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de seu julgamento. Exatamente como está no Código de Processo Penal. Determinará... Cadê? Ordenará a citação pessoal do acusado, intimação do Ministério Público. Então, a lei não fala em apresentação de uma segunda defesa. A lei de drogas não fala. Então, eu entendo e tenho que concordar com o Renato Brasileiro de Lima, no sentido de que não há uma segunda peça a ser apresentada, não. Eu entendo que a lei só troca o nome. Ao invés de chamar de resposta à acusação, chama de defesa prévia. E, em alguns momentos, chama até de resposta. Então, não acho que haja aí uma segunda peça, não. Beleza? Entendi. É porque eu acho interessante, porque assim, me corrija se eu estiver equivocado, tá bom? Porque assim, para analisar a defesa prévia. A defesa prévia, ela ocorre antes do juiz receber, é uma forma de você convencer o juiz, de certa forma, a não dar seguimento à marcha processual e tal, enfim. Me corrija se eu estiver equivocado, por favor. Sim. Então, assim, e aí quando eu faço isso, o juiz não acolhe, né? E aí tem a resposta à acusação. Então, assim, Perdão, resposta à acusação, perdão. Tem um recebimento. E recebe. Está interferindo no seu som, não estou entendendo, desculpa. Embora eu seja super fã do Renato Brasileiro e o que ele fala para mim é quase lei, né? Não tudo, mas muita coisa que ele fala. Então, assim, aí eu penso assim, pô, a defesa, porque tem outras legislações específicas, né? Tem até no Código de Processo Penal, me corrija se eu estiver equivocado, tô falando de cabeça, eu acho que até a parte do funcionário público também, acho que também tem defesa prévia e tem outras partes também, né? Em alguns momentos chamada, acho que até defesa preliminar, salvo engano. Sim. Então, assim, e aí quando você pega meio que o conceito, me parece que são coisas distintas. Mas, exato, aí na lei de drogas, aí o professor Renato ensina, mas não precisa, porque a defesa já se manifestou aqui, então ela já está, sim, apresentando a sua resposta e pá. Então, para ele é isso. E, assim, aí, como você me explicou, né, no seu entendimento, trouxe até a sua hermenêutica aí em relação aos artigos, né, que você foi mencionando. Então, vou guardar isso para ver. Assim, eu nunca vi essa discussão cair em questões, né? Na verdade, nunca vi essa questão. É mais uma pergunta entre a gente aqui, né, na conversa. Eu entendo que não. É a mesma coisa, né, professor? Oi? A diferença só é o tempo, né? Não tem tempo, a diferença é o nome. Porque o Código de Processo Penal traz a mesma regra. Acho que a única diferença é o tempo. Uma é apresentada após a denúncia, o recebimento, e a outra é antes. Aí só muito tempo, mas o argumento é o mesmo, né? Na verdade, não. Porque olha o que diz, Denilson, o Código de Processo Penal. Vamos lá no 396. Vamos lá no 396. Que até o momento processual é o mesmo.
Porque olha aqui o que vai acontecer. Olha o 396 que diz. Cadê? Nos procedimentos ordinários sumários, oferecida a denúncia ou queixa, se o juiz não rejeitar liminarmente, recebê-la e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Na resposta, o acusado poderá arguir, tal. Não apresentar no... Cadê? Após o cumprimento do 396A, o juiz poderá absolver sumariamente quando verificar. Cadê? Onde está o 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará de hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado. Então, até o momento, o juiz recebe a denúncia após a apresentação da resposta à acusação. Entendeu? Não sendo hipótese... Sim, mas aí a defesa prévia é assim, eu falo que o momento é antes, é assim, não é que ele não receber, para ele não receber, entendeu? A denúncia. No caso, a defesa prévia. E a resposta à acusação, ele já recebeu. Não, ele não recebeu. Olha o que diz o... Vinícius, ele recebe do Ministério Público a denúncia, antes da resposta à acusação, para que o réu, no prazo de 10 dias, apresente defesa. Não. Olha o que diz o 396. Porque ele tem a opção de não receber, professor. A defesa prévia, caso seria para que ele não recebesse, correto? Correto. Então, é um tempo. No caso, a resposta à acusação já é quando ele já recebe a denúncia, não? Não, olha o que diz. Nos procedimentos ordinários sumários, se o juiz não rejeitar liminarmente o 399, recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará de hora para a audiência. Ou seja, o recebimento da denúncia, de acordo com o 399 do Código de Processo Penal, é após a resposta à acusação. Ah, tá. 399. 399. Após a resposta à acusação. Na verdade, ele recebe a denúncia e manda citar. E marca a audiência. Porque, na verdade, prática, o que acontece é o juiz recebendo a denúncia antes e manda citar depois. Mas, pela redação do 399, ele recebe primeiro. É a mesma coisa, então, é indiferente. Então... Eu entendo que é a mesma coisa. É porque, assim, na prática a gente discute aqui, né? Porque, de fato, se a gente pegar para analisar, o momento é diferente. Mas, como o professor Renato Brasileiro é um professor extremamente consagrado, né? E também, o que a gente está discutindo aqui não vai impedir, né, a defesa depois se manifestar, e nada disso. Na verdade, independente dela ter apresentado a defesa preliminar, né, é possível, ainda assim, ela vai se manifestar nos autos e tudo mais, mesmo após a resposta à acusação. A discussão é mais ou menos o nome técnico, né, que vai ser dado. Exatamente. E também, o que eu ia falar, meu Deus? Pô, deu branco agora. Mas olha só, professor, o juiz recebe do Ministério Público pelo 396, sem ser o 396A, nos procedimentos ordinários sumários, oferecida a denúncia ou a queixa por quem? Pelo Ministério Público. Sim. O juiz, se não a rejeitar, liminarmente recebê-la de quem? Do MP. E ordenará a citação do acusado para responder a resposta à acusação, né? Então você tem 2 recebimentos de denúncia? Primeiro o juiz recebe a denúncia do MP, isso que eu entendi pelo 396. E depois? Aí depois ele cita o acusado, né, para que no prazo de 10 dias ele faça a resposta à acusação. E depois? Aí depois o juiz vai receber a resposta à acusação do acusado, pelo advogado, do procurador, né? E o juiz vai decidir se vai marcar EJ ou se não vai. Se vai eliminar tudo por ali, se vai resolver o caso em tela ali. Mas o recebimento da denúncia, ele ocorre quando? O recebimento formal dela, ele ocorre quando? Antes ou depois da resposta à acusação? Pelo juiz? Quando o juiz dá aquela... Quando recebe a resposta à acusação. Né? Receba a denúncia. Esse termo aí é o quê? Receba a denúncia depois que ele aceitou, depois que ele leu a resposta à acusação. Eu entendo que sim. Ah, tá. Pelo 399. Entendeu? Ciência, Pela redação do artigo 399, o recebimento formal é após a resposta à acusação.
Olhem que eu estava afirmando que era pelo MP. Quando o MP oferece a denúncia ao juiz, que ele pode aceitar ou não, é o 396. Aí ele vai ver se ele vai citar o réu em 10 dias. Pois é, o que a gente vê normalmente é isso. O que os juízes normalmente fazem? O MP apresenta a denúncia. Ele dá aquele despacho. Receba a denúncia, eis que não se trata de hipótese de rejeição liminar, estando presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Beleza. 41, 44, Legal. 41. Estando presente o 41. Beleza. Quando o réu apresenta a resposta à acusação, o que ele faz? A resposta à acusação não foi capaz de afastar a robustez da denúncia, pelo que mantém o recebimento e designa J para o dia tal. Entendeu? Eu acho errado. Mas é o que eles fazem. Eu entendo que o processo, no âmbito do processo penal, ele surge com o recebimento da denúncia. O Ministério Público ofereceu a ação penal, né? Seja condicionada ou incondicionada, com recebimento pelo juiz, não com oferecimento, com recebimento, né, da ação penal, da peça, da denúncia, inicia-se o processo. Agora, com a resposta à acusação, já teve a devida citação do réu, você tem a triangularização. Né? Inclusive, no processo civil, por exemplo, tinha-se discussão, né, em que momento surgiria o processo. Seria com a triangularização, né, juiz, defesa e acusação, ou se seria no momento em que se teria peticionado, né, e aí teria se iniciado a ação. Então, ali, eu defendo aqui no processo penal, pelo menos, que seria o recebimento do magistrado da denúncia, né, mediante uma ação penal pública condicionada ou incondicionada, e aí surgiria. É isso. Perfeito. Ó, Vinícius, nesse caso em tela aí que ele está falando, eu agora quero retificar a prova da professora que eu tirei 4, está em minha mão, que exatamente está falando sobre essa questão da denúncia. Então, pode ser onde eu também posso ter entrado, que diz o seguinte, realmente, ó, após a citação, houve algumas audiências, onde foi ouvida a Dulce e também uma vizinha, né, que alegou estar presente no momento do fato. Dulce confirmou que Sofia agiu para a proteção da mesma e a vizinha confirmou que ouvira gritos da vítima dizendo que iria matar Dulce e a Sofia, né, o cara que veio a óbito. Em seguida, o juiz ouviu a Sofia no dia 28 de janeiro de 2020. Sofia é acusada. Acusada, ela que matou lá o ex, né? Uma panelada na cabeça, né? Então, sem a presença de uma defesa técnica. Em seguida, o juiz ouviu a Sofia, dia 28 de janeiro de 2020. Sem a presença de uma defesa técnica, ocasião em que ela confessou com detalhes a prática delituosa. O Ministério Público pugnou pela pronúncia de Sofia nos termos da denúncia. A defesa de Sofia... do Ministério Público, beleza. A alegação de Sofia foi intimada no dia 10 de dezembro. Eu fiz uma resposta à acusação, achando que o Ministério Público ainda estava citando. Não. O Ministério Público pugnou pela condenação, pela pronúncia, em alegações finais. Se já teve a RJ, a resposta à acusação já foi. Já teve a resposta à acusação lá atrás. Então, é verdade. Essa questão de citação aí do MP... O próprio caso aí já fala, Joe, que ouviu fulano, ciclano, bertano... Se teve audiência e resposta à acusação. Beleza? Tipo de audiência de instrução e julgamento, João. Como o ilustre doutor falou aí, se a gente dormir no direito penal, a gente entra. Né? Se teve a audiência de instrução e julgamento, peça cabível, alegações finais. Tá bom? Isso aí. Valeu. Então, como eu vinha dizendo, prazo da apelação, 5 dias, de acordo com o 593. E cuidado, tá? Porque a apelação, você tem 5 dias para interposição, de acordo com o 593. O GCRIM é diferente, né? Oi? O GCRIM é diferente, não é? No GCRIM é diferente. Eu só não lembro como é que é, teria que olhar ali. Se puder ir olhando, Márcio, por favor, lei 9.099, dá uma olhadinha lá no prazo no GCRIM. Eu acho que em dobro, se eu não me lembro. São 10 dias para... Dá uma olhadinha lá, não lembro o prazo, confesso. Meu Deus, o que eu ia falar? Você tem, de acordo com o 593, 5 dias para a interposição da sua peça e, com base no artigo 600, você tem mais 8 dias para oferecer as razões. Então, você não precisa apresentar a apelação com as razões inclusas. Você pode apresentar as razões em 5 dias,
Recebida a sua apelação, você tem 8 para apresentar as razões. Tá? Professor, o artigo 1º da Lei 9.000, artigo 80, parágrafo 1º da Lei 9.099, da decisão da rejeição da denúncia ou queijo, caberá apelação no prazo de 10 dias. Qual artigo? 82 da Lei 9.099. Caso o parágrafo 1º. Lê de novo, por favor. Desculpa. Da apelação será interposta no prazo de 10 dias, contado da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e de seus defensores por petição escrita, na qual constarão razões e pedidos do recorrente. 10 dias com razões inclusas, tá? Obrigado. É o parágrafo 2º, né? Parágrafo 2º do 82, né? Parágrafo 1º. Parágrafo 1º do 82 da Lei 9.099 de 95. Então, 10 de apelação no âmbito do GCRIM, 10 dias com as razões, tá? As razões inclusas, razões anexas. No caso do procedimento comum, você tem 5 mais 8 para razões, tá bom? E, por fim, não, tem mais 2 aqui. Recurso em sentido estrito, artigo 586, 5 dias, tá? E agora sim, por fim, em homenagem ao amigo Giovanni, alegações finais, artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. 5 dias. Alguém tem alguma dúvida, gente? Olha, eu quero só voltar lá em prescrição, que foi bem extenso, em relação à revelia, né? O réu é citado, ele tem um prazo lá pelo artigo 109 do CP, né? Para que o crime venha, dependendo da tipificação penal e o tempo penal lá, o crime venha a ficar prescrito. Aí, poxa, quer dizer que o prazo dobra se ele realmente não comparecer para depor, né? Ou para se pronunciar, mas o processo fica rolando junto com... E suspende o prazo prescricional, né? Aí eu fiquei um pouco na dúvida nessa questão. Foi bem extenso isso aí. O prazo prescricional, ele suspende... Se o réu é citado por edital, o prazo de prescrição suspende pelo período relativo à prescrição daquele crime. Então, se você tem um crime que a prescrição é em 20 anos, suspende tanto o processo quanto o prazo prescricional por 20 anos. Fica suspenso por 20 anos. E a lei só fala isso, que fica... Suspende o processo e o prazo. Mas suspende por quanto tempo? A lei não fala. Aí os tribunais superiores, instados a se manifestar sobre isso, olha só, as regras de imprescritibilidade, porque observe, se eu suspendo o processo e o prazo de prescrição sem um tempo para isso, você vai concordar comigo que eu estou diante de uma hipótese de imprescritibilidade. Né? Porque quando é que prescreve isso? Fica suspenso o prazo para sempre, né? Verdade. Pois é. Como é que o cara vai ler um edital para saber se ele foi citado? Essa coisa é mais difícil, mais longínqua. Exatamente. É por diário oficial que você diz, né? Isso. O STJ, os tribunais superiores, o STJ vem dizer assim, olha só, as regras de imprescritibilidade estão previstas na Constituição. Eu não posso criar uma hipótese que a Constituição não trouxe de imprescritibilidade. Então, isso aqui tem que ter uma prescrição em algum momento. Então, eis que vem a súmula 415, que diz assim, olha, interpretada, né? A redação dela não é essa, como eu já havia dito. Olha, esse crime vai ficar, esse processo ele fica suspenso pelo período relativo à prescrição do crime. Então, se a prescrição ocorre em 20 anos, suspende o processo e o prazo de prescrição por 20 anos. Beleza. E depois dos 20 anos, Vinícius, o que eu faço? Tão simples. Começa a contar de novo o prazo prescricional pelo mesmo tempo. Volta a contar o prazo prescricional pelo período, né, relativo a ele, no caso do nosso exemplo, 20 anos, mas o processo em si, com força no 366 do CPP, continua suspenso, aguardando o comparecimento do réu ou o decurso do prazo de prescrição para a extinção da punibilidade. Tá bom? Tá bom, ficou esclarecido, sim. Legal. O que eu peço aos senhores? Para a gente finalizar. Relatório. Quero que façam um relatório sobre a atividade de hoje. E aos meus alunos, aguardem, façam um relatório
mas eu também vou passar para vocês uma atividade referente também ao tema de hoje. Eu não vou conseguir mandar aqui para vocês no chat e tal, mas eu vou aplicar para vocês. Beleza? Uma dúvida. O senhor não tem como melhorar essas notas dessas pecinhas que o senhor bota aí, não? Porque senão essas peças não vai dar as 75 horas, não. Fica tranquilo, vai dar certo. Eu não posso aumentar, mas vai dar certo. Você é o melhor, você é o melhor. Legal. O senhor dá 2, 3, e a quantidade de peça que a gente faz no final não vai dar 75 horas. Não. Mas sim, fica tranquilo. Eu terminando 9 matérias de TCC, eu tô cansado de fazer peça, meu dedo tá com calo. A cabeça aqui já tá saindo fumaça. Tá só começando, vocês têm muita peça para fazer ainda na vida de vocês. Valeu. Obrigado por tudo, obrigado aos colegas, participação aí. Doutor Hudson aí é um filósofo. Ele é ótimo. Vale para aula de quarta? Oi? Essa peça que o senhor está mandando. Peça não, esse relatório sobre essa aula de hoje. Ela vale para a aula de ontem? Vale para todas as minhas turmas e as outras turmas também, né? De outros campos. De hoje, né? Oi? Então tem que fazer essa que o senhor deu ontem, mais essa aí de hoje agora. Isso, perfeito. Tá. Valendo quanto? É como se fosse uma trilha, né, Vinícius? E é uma trilha, valendo 2 horas. Pô, essa aí tem que ser 5, professor. Valeu. Então, gente, é isso. Obrigadão aí. Eu quero agradecer a presença de vocês, a participação, a ajuda, a colaboração. Muito enriquecedor, muito bom. Legal. Obrigado. Eu com a presença de vocês, com certeza teria que ser enriquecedor. É isso. Muito obrigado. Eu, antes de começar o evento, né, estava marcado para 9h30, eu fui correr no calçadão, aí fui Muito correndo, chique, né? Muito chique. Falei, vou dar aquele gás para voltar logo, né? Aí passavam uns velhinhos perto de mim, os velhinhos sinistros, né? Corria muito mais do que eu. Eu lá, bico aberto, não, mas tem que chegar rápido. Ainda bem que deu tempo, cara. Ainda bem que deu tempo. O imprevisto aí deu tempo. Eu fui enganado pela tecnologia, fui traído. Mas acabou bem. Tudo está bem quando acaba bem. E eu tenho que ir porque eu tenho um plantão agora às 11 horas, gente. Um beijo para vocês, um abraço, muito obrigado. Valeu, obrigado. Nosso próximo encontro, gente. Tchau, tchau. Um abraço para todos aí. Fica com Deus todo mundo. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau. Tchau, meu bem.